Bom, galera, a gente entra agora na segunda parte da química inorgânica, onde a gente está fazendo esse estudo separadinho dos compostos. Na primeira parte, a gente entrou com ácidos, bases. Nessa segunda parte, a gente vai pegar sal e óxido, né? Nessa entrada que a gente está no assunto, a gente vai começar a trabalhar com sal e tem bastante coisa para comentar, tá? É uma aula, gente, que a gente vai escrever muita coisa. A gente vai fazer muitas anotações, porque a gente vai integrar, na verdade, tudo que a gente viu já de ácidos, bases, mais ligação iônica e mais a parte de neutralização, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar. A gente tem várias maneiras de definir um sal. Eu gostaria de olhar para duas formas de olhar para um sal, assim, para o que nos interessa. Na teoria do Arrhenius, os sais, eles são eletrólitos, certo? Que em água, em solução aquosa, vão liberar íons, cátions diferentes de H+, e ânions diferentes de OH-. Ou seja, é todo eletrólito que não é classificado nem como ácido e nem como base. Tipo, liberou íons, mas não é H+, e não é OH-, tá? Uma outra coisa que a gente pode olhar para os sais e destacar é que eles são compostos iônicos. Então, eles têm propriedades de composto iônico, né? São sólidos na temperatura ambiente. Então, vamos elencar aqui. Sólidos em temperatura ambiente. São compostos cristalinos. Então, não tem geometria molecular para sal. Você tem cristal. Dissociam em solução, não ionizam. Né? Tem altos pontos de fusão e ebulição. Altos pontos de fusão e ebulição. E conduzem corrente elétrica. Vamos colocar aqui, ó, conduzem corrente elétrica quando dissociados da água, né? Ou fundidos. O que significa fundido, gente? Estado líquido, com os íons separados, com os íons separadinhos, tá? Então, é meio que uma revisão do que a gente viu na aula de ligação iônica, tá? Uma outra novidade, aí já entrando um pouco já nas novidades, é que a gente pode olhar para os sais como sendo produto de neutralizações totais ou parciais de ácidos e bases. Tá? É claro que isso não significa que eu não encontre sal na natureza. A natureza é fonte de sal pra caramba, e não só do cloreto de sódio. Né? Por exemplo, o Chile tem uma reserva muito grande de nitrato de potássio, que é o salitre do Chile. Tá? O sulfato de magnésio, carbonato de cálcio, que é o calcário. Tem um monte de sal, né, gente, na natureza. Quando a gente fala em produto de neutralização,
não significa dizer que o sal da água do mar um dia já foi ácido e base. Não é isso. Evidentemente que não é isso. Tá? Mas em laboratório eu produzo o sal que eu quiser. Basta eu escolher o ácido adequado e a base adequada. Então, na verdade, gente, estudar sal é falar de neutralização. Porque o resto a gente já sabe. Tá? É iônico, ok, dissocia. Né? Então, o cerne da aula ele vai girar em torno de neutralização total, neutralização parcial e caráter ácido-base de sal. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um sal, mas você pode tomar ele como antiácido. Então, ele é um sal que se comporta como uma base. Por que isso acontece? Tá? Isso, gente, esse ponto da matéria é um ponto que o Enem, sobretudo, adora. Quem já teve aula comigo sabe que eu sempre faço a seguinte brincadeira. Todo ano cai um caminhão de ácido no Enem. Ou cai um caminhão de ácido na estrada e você tem que neutralizar, ou cai um caminhão de ácido no lago e você tem que neutralizar. Todo ano o Enem cobra uma questão de caráter ácido-base, que basicamente exige do aluno que ele olhe para a molécula ou para a fórmula e saiba se aquilo é um ácido, se aquilo é uma base, se aquilo se comporta como um ácido, se aquilo se comporta como uma base. Então, a novidade da aula de hoje vai ser desse assunto, vai ser um pouco explorar esse lugar. Por que que um sal pode ter caráter ácido? Por que que um sal pode se comportar como uma base? E o legal é que essa discussão ela vai para óxido também. Óxido. Os óxidos também têm esse comportamento ácido-base. Então, a gente vai começar a perceber aqui que na química inorgânica você tem um monte de substâncias que são ou têm caráter ácido e um monte de substâncias que são ou têm caráter básico. Tipo, vira uma coisa gigante ácido-base. É muito louco, porque você começa estudando primeiro ácido, depois base. Depois você vê que sal também tem isso. Depois você vai ver que óxido também tem isso. Então vira uma grande coisa ácido-base. Tipo, muito doido, tá? Então, vocês quiserem tirar print desse slide, para a gente começar a falar das neutralizações, tá bem? Bora lá. Opa. Vamos falar de neutralização. Bom, gente, qual é a maneira mais simples de você entender o que é uma neutralização? Uma neutralização consiste na reação entre um íon H+, que está em água, com o íon OH-, que está em água. Acabou. É isso. Isso é neutralizar. É a reação entre esses dois íons. A questão é que o H+, ele é proveniente de ácidos. De espécies que liberaram o hidrogênio. Alguém liberou esse hidrogênio. Pode ser um HCl, pode ser um HNO3, enfim. E o OH- é um ânion proveniente de base. Pode ser de um NaOH, de um LiOH. Não importa, isso é uma outra coisa, tá, gente? Não importa se o ácido que está reagindo é um ácido forte ou fraco. Isso não importa. Não importa se a base também é forte ou fraca. Não importa. A reação vai acontecer do mesmo jeito, tá? Muito bem. Outra coisa importante sobre essa reação. Ela é uma reação 1 para 1.
1 para 1. O que significa 1 para 1? Que o número de hidrogênios H+, tem que ser igual ao número de OHs. Basicamente é isso. Então, quando a gente vai montar uma reação, a gente observa muito esse detalhe. Quantos hidrogênios tem o ácido? Quantos hidrogênios tem quantos OHs tem a base? Tá? E o balanceamento ele é feito para garantir que essa proporção aconteça, 1 para 1. Então, tipo, se o ácido libera 3 hidrogênios, a base vai ter que ter 3 OHs. Se o ácido libera 1 hidrogênio, a base vai ter 1 OH. Tá? E aí você tem várias situações. Só que no meio dessa história, eu tenho a produção do sal. Porque, gente, o ácido, ele tem um ânion. E a base, ela tem um cátion. E é daqui que vem o sal. A junção desses dois íons é que vai dar o sal. Então, uma coisa que é muito legal de vocês começarem a fazer é um exercício que você faz ele toda vez que você olhar para um sal. Está lendo um exercício, apareceu a fórmula de um sal, faça isso que eu vou te contar agora. Você vai enxergar um sal como sendo um cátion e um ânion. Até aí, beleza. O cátion, ele vem da base. O ânion vem do ácido. Tá? Vamos pegar alguns exemplos para que vocês entendam qual é o treino que você vai fazer com o teu cérebro. Vamos imaginar uma reação entre HNO3 e KOH. Reação entre ácido nítrico e hidróxido de potássio. Tá bem? Bom, na reação, o cátion H+, e o ânion OH- vão reagir entre si para formar a água. Agora, o ácido nítrico, ele vai liberar o ânion NO3-. Na hora que o ácido ioniza, ele libera o NO3-. E aí, gente, aqui um parênteses. É muito importante que a gente consiga determinar de maneira rápida essas cargas. Ah, o ácido liberou um hidrogênio. Então o nitrato é -1. Porque a soma das cargas tem que dar 0. Certo? E a base, ela libera o potássio, que é +1. +1. Então o composto que a gente vai formar aqui é o nitrato de potássio, KNO3. É o nitrato de potássio. KNO3. Tá? Por que ele chama nitrato? Porque o ácido que deu origem a ele termina com o nome ico. Certo? Então aqui eu tenho, ó, nitrato de potássio. Tá? Então, gente, qual que é o exercício? Toda vez que você olhar para esse sal, você enxerga que a base dele é o KOH
e o ácido dele é o nítrico. Você pode fazer uma brincadeira, tipo cria uma historinha, que é como se o sal fosse metade o pai e metade a mãe. Então, o nitrato de potássio, quem é o pai dele? É o ácido. Quem é a mãe dele? A base. Então, o nitrato é filho do ácido nítrico. E o potássio é filho da base hidróxido de potássio. Tá? Então, tipo, quando você tiver com a mente treinada, cada fórmula que você olhar, você enxerga três. Você enxerga três. Você enxerga o sal, o ácido e a base. Tum, 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 tum. Isso ajuda muito em uma série de situações. Porque depois, o que a gente vai fazer com essa brincadeira? Quando você estiver treinado de fazer isso, a gente vai classificar o ácido e a base como forte e fraco. Então, por exemplo, o nitrato de potássio, ele é um sal proveniente de um ácido forte e de uma base forte. E isso, deixa eu contar para vocês, uma dica, vai dar uma ideia do caráter do sal. O sal, ele vai expressar o caráter daquilo que for mais forte. Então, por exemplo, um sal que é filho, brincando aqui, fazendo a brincadeira, né? Um sal que é filho de uma base forte com ácido forte, ele tem caráter neutro. Ele tem caráter neutro. Ele não é um sal de caráter ácido, nem um sal de caráter básico. Entenderam? Então, isso a gente vai fazer, tá? Eu estou fazendo uma vez. A gente vai fazer várias. Então, tipo, qual é a brincadeira da aula? É escolher um ácido, escolher uma base, montar a reação, dar nome para o sal, classificar o ácido e a base para ver o que acontece com o sal. É isso que a gente vai fazer, tá? Beleza? Veja se ficou alguma dúvida em relação a esse exemplo. Eu quero fazer mais vários com vocês. A gente vai arrebentar o pulso aqui de tanto fazer exemplo. Vamos lá, vou trocar a tela. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escolher um diácido com uma monobase. Diácido com monobase. Então, ó, quando eu olho para cá, eu tenho, né, ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Cara, quando vocês estiverem treinados, você vai escrever isso aqui, ó, e vai vir tudo na tua mente. Puf! Sal, cara, tudo, tudo. O nome do sal, se ele é caráter ácido básico. Tipo, é só treina, gente, é só paciência. Pega isso aqui é um bom exercício para você fazer em casa. Tipo, senta e fala assim, vou fazer isso aqui com todos os ácidos. Pega lá aquela lista de ácido, pega a lista de base, escolhe um de cada lado, monta e vai fazendo. Olha o que vai acontecer aqui. O ácido sulfúrico, ele libera 2H+. Só que o hidróxido só tem um OH-. Só tem um OH-. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Como eu sei que a proporção é 1:1, eu vou colocar um 2 aqui, ó. Eu vou dizer que cada ácido necessita de 2 bases. Cada ácido necessita de 2 bases. Tá? Para poder formar as moléculas de água. Então, eu vou colocar aqui 2 águas. 2 águas.
E é muito louco, porque quando você começa a perceber que a reação acontece dessa forma, você já está balanceando ela. Aqui, quando você põe o 2, você já está balanceando ela sem ter terminado de montar a equação. Tá? Por isso que é importante perceber que a proporção é 1 para 1. Isso te ajuda muito. Tá? Agora, o ácido sulfúrico, ele libera SO4. 2 menos. 2 menos. 2 menos. Tá? A base, ela libera o sódio. 1 mais. Só que como você pôs o 2 na base, você também tem 2 sódios lá dentro. Você tem 2 OHs e 2 sódios. Os OHs reagiram com os hidrogênios para formar as duas águas. E aí o sal, né, mantendo aquele padrão, né, primeiro o cátion, depois o ânion, Na2, SO4. Tá? Se o ácido termina em ico, o ânion em ato. Então fica sulfato de sódio. Então, ó, de novo, olhei para o sulfato de sódio. O que eu enxerguei aqui? Quem é a mãe dele? A árvore genealógica do sal. A mãe dele é NaOH e o pai dele, H2SO4. A mãe é forte. O pai é forte. Então o filho é neutro. Então você não tem porque, se você tiver azia, não adianta tomar esse sal. Esse sal não corrige pH do solo, tá? Ele não tem caráter nenhum. Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos pegar mais um. Pode falar. Tô te lendo. Estão perguntando aqui no chat, tá, gente? Tô só avisando, por isso eu tô quietinho aqui. Para onde que foi o menos 2 do SO4? Ele neutralizou com o sódio, aí. Lembra que na ligação iônica a soma das cargas tem que dar zero? Como o SO4 é menos 2 e o sódio é mais 1, então você zerou as cargas. Tá? Beleza. Aqui. Vamos lá. Opa. Vamos pegar mais um outro exemplo. Agora eu vou pegar... legal. Vou pegar uma base. Vou mudar um pouquinho até o jeito de escrever. E um ácido. Tá aqui. Então aqui eu tenho hidróxido de ferro 3. O ferro tem carga mais 3. Hidróxido de ferro 3. E aqui você tem o ácido clorídrico. Tá? Bom, o hidróxido de ferro 3, ele libera 3 OHs. Menos. O ácido clorídrico, ele libera só 1 H+. Como a proporção tem que ser 1 para 1, significa que eu tenho que ter 3 H+ para reagir. Tá? E aí, claro, né, gente? Perdão. Com o tempo, vocês vão adquirindo rapidez nesse processo. Tipo, você não vai ficar toda hora desenhando isso, tá? É que o desenho ajuda você a fixar.
Aí você põe um 3 aqui, então, né? E aí, então, eu vou formar 3 águas. 3 águas. Três águas. Tá? Só que daí, vou montar a fórmula do sal. Olha, o ferro é 3 mais. O cloro é 1 menos. Só que eu tenho 3 cloros, né? Porque como você triplicou a molécula de HCl, então os 3 cloros vão se combinar com o ferro, as cargas vão se zerar, e aí eu tenho FeCl3, que é o cloreto. Ó, agora a terminação é eto. Eto. Cloreto de ferro 3. Ferro 3. Tá bom? Então, de novo, quem é a árvore genealógica do cloreto de ferro 3? Quem é a mãe dele? Uma base. Hidróxido de ferro. Quem é o pai? HCl. A mãe é uma base fraca. O pai é um ácido forte. Então, esse sal, ele tem caráter ácido. Então, tipo, se você jogar cloreto de ferro 3 na água, o pH fica ácido. Você já viu o professor de geografia falando que solo que tem muito ferro é ácido? Já ouviu? Solo que tem muito ferro é ácido. Solo que tem muito alumínio é ácido. Né? Entenderam? Sacou? A presença desse tipo de sal no solo vai indicar um pH abaixo de 7. Um pH levemente ácido. Tá? Beleza? Isso, ó, que estão falando aqui da calagem, né? Já que estavam falando da calagem, vamos fazer calagem então? Vamos ver por que o carbonato de cálcio é alcalino? Vamos ver. Tira print aqui, ó. Tira print. Vou fazer mais um então, tá? Ó. Vamos imaginar uma reação agora assim, ó. Para fazer calagem, né? Então vai. Hidróxido de cálcio com ácido carbônico. Tá? Então vai. Base. Hidróxido de cálcio. E ácido carbônico. Tá? Essa daqui, o balanceamento é bem tranquilo, porque, veja, a base, ela libera 2 OH-. O ácido libera 2 H+. Então, eu vou formar 2 águas mais. Agora, quem que é o sal? Opa. Puta, apaguei a lousa, peraí. Sem querer. Peraí, gente. Rapidão. Eu apertei uma tecla aqui, que é a única tecla que eu não posso apertar. Que é uma tecla que apaga tudo. Tipo assim, ela simplesmente buga o slide que eu tô usando. Que bosta. Então, ó, 2 OH-, 2 H+. Tá aqui. Formar as 2 águas. Aqui. Beleza. Agora, vamos ver o sal. Cátion
cálcio. Certo? Ânion, gente. Ânion carbonato, ó. Carbonato. Então eu vou formar o famoso KCO3. KCO3, tá? Sinalzinho de mais aqui. Tudo bem? Aí, ó, qual que é o Paranauê? Isso aqui na natureza, o nome dele é carbonato de cálcio. Tá bom? Só que, tipo, na natureza, ele é encontrado na forma de minério, né? Que é o que os caras chamam de calcário. As rochas calcárias, tal, não sei o que lá. Rocha calcária geralmente foi fundo de mar. Reservatório de concha, de recife de coral, tá? Muito cálcio. Agora, qual que é o lance do carbonato de cálcio, gente? Quem é a mãe dele? É uma base. E o ácido, o pai, aqui. O ácido é fraco, gente. Fraco. A base é forte. Por isso esse cara tem caráter alcalino. Opa, assenta no ar, Danilo. Caráter alcalino. O que isso significa? Significa que ele pode consumir H+. Então, quando se quer corrigir a acidez do solo, eu uso carbonato de cálcio, um exemplo. Eu também vou usar o óxido de cálcio, pelo mesmo motivo, que a gente vai discutir só que na aula de óxido, tá? Beleza? Então, esse caráter ácido-base, gente, ele depende de você saber classificar os ácidos e as bases que deram origem. E assim, posso dar um conselho assim de boa? Vocês vão decorar com o tempo. Não precisa ficar muito preocupado com isso agora. Vai anotando essas coisas que a gente vai fazendo, os exercícios, que você vai memorizando naturalmente. Depois que você tiver um número de informações, você cria a sua tabela, tá? Beleza? Perguntas, gente? Que da minha parte, acho que já dá para a gente parar por aqui, tá? Na aula da semana que vem, desse assunto, eu vou retomar os sais, vou falar um pouquinho de neutralização parcial, para falar um pouco mais dos sais, e aí entramos em óxidos. Então a gente ainda tem aí mais a semana que vem de teoria ainda, tá? Isso para depois entrar nos exercícios, tá bom? Certo?